Olá, irmãos, boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos. Estamos aqui reunidos para mais um culto ao nosso Deus. E eu peço aos irmãos reunir a sua família, põe o seu cantor, a sua Bíblia, e possa se munir de toda alegria e expectativa para participarem nesse culto. Não é para assistir o culto, é para participar no culto. Para início, eu gostaria que os irmãos abrissem os cantores no hino que tem sido até repetido nos cultos de oração, mas é um hino indispensável, que é o 155. O título do hino é O Grande Amigo, e nos faz lembrar da proposta do Senhor Jesus Cristo. Ele diz: eu já não vos chamo servo, eu vos chamo amigo, porque tudo quanto ouvi do meu Pai vos tenho dado conhecer. Então, 155, vamos juntos cantar. Em Jesus, amigo temos. Estou aqui com o cantor querendo sair do lugar. Mas, ok, pronto, acertou. Em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lidas e pesares, e na vida tentação. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Haverá um outro amigo de tão grande compaixão. Os contritos Jesus Cristo sempre atende em oração. E se nós desfalecemos, Cristo estende-nos a mão, pois é sempre a nossa força e refúgio em oração. Se este mundo nos despreza, Cristo é nosso em oração. Em seus braços nos acolhe e nos dá consolação. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. O texto para a nossa abertura, a nossa devocional hoje no nosso culto de oração é o mesmo texto que nós vamos trabalhar para mais uma das nossas EBDs. Aqui eu estou avisando os irmãos que, em função da indefinição sobre o toque de recolher e mais um caso recente em Irecê, a gente não quer estar pulando para aquele outro modelo, voltando para esse. Então nós vamos nos manter aqui até que pelo menos o toque de recolher acabe, porque é a questão
do decreto de restrição, talvez vá flexibilizando até que possamos ter pelo menos a metade dos nossos irmãos em um culto no templo. Então aqui já estou me antecipando com os irmãos, dizendo que domingo ainda teremos mais uma lição da nossa EBD. Nós iremos trabalhar nesse texto em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versos 37 ao 47, iremos trabalhar sobre a verdadeira igreja. A verdadeira igreja talvez esteja nascendo com esse momento em que temos sim esse desconforto em função de todo esses acontecimentos, esses pavores, mas ali na nossa vizinhança, no nosso bairro, pode estar nascendo uma nova igreja, uma igreja para a comunidade. Então, bora agradecer a Deus até por esse momento difícil, apesar das dores, apesar das perdas, apesar dos sofrimentos. Então, domingo que vem estaremos trabalhando a igreja verdadeira, estaremos trabalhando nesse tema, mas estaremos naquela mesma sequência das nossas lições do 1º, 2º, 3º e 4º domingo. Amanhã então será o 5º de EBD e estaremos naquela mesma proposta em que Pedro, na última lição, diz que nós podemos ter esperança e através dela sermos um testemunho de fé, um testemunho pessoal para as pessoas se achegarem ao Senhor Jesus. Ok? Então abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 2, do versículo 37 ao 46. Acompanhe-nos com a sua Bíblia aberta. Está falando aqui sobre os 3.000 batizados, lá na igreja, a igreja primitiva, e vamos terminar como viviam os convertidos em Cristo, aqueles que iam se achegando à fé em Cristo Jesus. Diz o texto: ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então, os que lhes aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E como viviam os convertidos? Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Deus nos abençoe. Nosso Deus, nosso amado Pai, nós louvamos o Teu precioso nome. Muito obrigado por esse momento bom que estamos aqui diante da Tua palavra, depois desse hino maravilhoso do nosso grande amigo e Salvador, Senhor das nossas vidas, o nosso Senhor Jesus. Receba-nos na Tua presença, ó Deus. Abençoa todos os irmãos que vão participar desse culto, que sejamos apenas instrumentos para o louvor da Tua glória. Abençoa-nos em tudo, dá-nos a Tua graça, dirige as nossas vidas, conduz a cada um que vão
daqueles que vão estar na tua presença intercedendo por tantos outros que nos solicitaram orações. Dirija-nos na tua graça, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós vamos, como disse, nós vamos insistir no primeiro período de oração, apenas acrescentando mais alguma coisa. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Lar prezado, lar formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus de excelsa graça te dispense teu favor. Salve Deus a minha pátria varonil. Salve Deus a minha terra, essa terra do Brasil. O nome desse hino é Oração pela Pátria. Nós precisamos orar sempre pela nossa pátria, mas esses dias, esses 6 meses, esses quase 10 meses, nós precisamos estar orando todos os dias, em todos os nossos momentos de oração, porque a nossa pátria, que já vinha com muitos problemas, ela também adoeceu com essa Covid, e a nossa nação está adoecida. Então nós devemos orar para Deus sarar a nossa terra. Diz o texto em Crônicas: se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Devemos orar pela saúde emocional da nossa terra. Todo esse problema que vem pelo mundo tem acometido pessoas de doenças emocionais, de ansiedade, de depressão. É o pai que se sente inseguro, é a mãe que sente fugir toda a possibilidade de proteger e defender os seus filhos, fugindo dentre os seus dedos. E devemos orar para que Deus salve a nossa nação. Então eu vou pedir para esse primeiro período de oração que nós acrescentamos apenas 2 pedidos que não são relacionados com a nossa pátria, que é uma oração pelo pastor Erivaldo. Eu não tive informação dele hoje, porque eu não tive internet boa hoje, mas as orações de ontem, a informação de ontem, passado pela irmã Ana, a esposa dele, nos deixou mais otimistas, mais alegres, e nós devemos intensificar a nossa oração por ele, pela saúde dele, pela pronta recuperação dele e a proteção da família dele. Então eu gostaria de deixar com esse pedido de orar pelo pastor Erivaldo Barros. Eu gostaria de deixar o irmão Silvio, Dário Silvio Cardoso, ore aí pelo pastor, viu? Ele precisa das nossas orações. Mas final de semana passada, tivemos outra informação triste a respeito de outro pastor que também serve a nossa convenção. O pastor Erivaldo era o nosso secretário executivo, mas tivemos a informação de que o pastor Davi Pina, que é o nosso gerente de missões aqui na Bahia, também foi acometido da Covid. Eu não tenho tido informação nenhuma dele, apenas essa, mas parece-me que ele e toda a família estão presos, por assim dizer, enclausurados, em quarentena, ele já internado, pelo que eu fui informado, e a família nesse suspense terrível. Então, parece até que todos foram atestados positivos.
Então eu gostaria de pedir, deixa eles pedir com o irmão Reni Carlos, o pastor Reni Carlos, que orou semana passada pelo pastor Erivaldo, vai orar nessa semana pelo pastor Davi Pina e toda a sua família, para que Deus esteja socorrendo aquela casa, aquela família que nesse momento passa por esse aperto terrível de doença. Além desse pedido, nós vamos orar também pela nossa nação. Nós vamos orar pela nossa pátria, pelo Brasil, pelo nosso presidente. Eu gostaria de pedir à irmã Marivanha que orasse pelo presidente Bolsonaro e toda a sua família. Essa semana fomos informados que a Michele Bolsonaro recuperou, está recuperando bem, mas que ela perdeu a avó dela também para a Covid. Essa informação de ontem, eu acho que procede. Então devemos orar pela família do nosso presidente, pela nossa nação, para que Deus ilumine o nosso presidente a encontrar o caminho de conduzir esse grande gigante que está adoecido pela Covid. Então a irmã Marivanha vai estar orando pela a nossa nação e pelo nosso presidente. Eu vou pedir ao irmão Jorge Santiago, que esteja orando pela Bahia, esteja orando também pelo nosso governador Rui Costa, ore pela família dele, pelos filhos dele, ore pela condução dele nessa Bahia, que a Bahia também é um estado grande e com grandes problemas, com grandes complicações. O irmão Jorge esteja orando pelo governador Rui Costa, para que Deus dê a ele as saídas para encaminhar esse grande estado. Esse é o momento de entregar a nossa nação a Deus. Nós não estamos falando mais de condições partidárias, de quem foi contra, de quem é a favor. Nós estamos nesse barco e necessitamos da misericórdia de Deus, e para isso precisamos orar por aqueles que estão na linha de frente, estão na condução do nosso estado. Portanto, esse pedido não é só para o irmão Jorge, é para toda a igreja, bem como o pedido dado agora à irmã Marivanha, sobre o nosso presidente, a nossa nação, é para toda a igreja, para que Deus salve a nossa nação, salve a nossa Bahia. O terceiro pedido, vou repetir, esse bloco de pedido tem sido sempre o mesmo, e graças a Deus nós já temos observado, temos obtido bons resultados. Tem uma mosquinha perturbando aqui, mas você não vai reparar esse meu gesto não, que eu não estou querendo que ela me perturbe. Nós vamos manter sempre esse mesmo bloco, porque a nossa felicidade, é claro que nós devemos orar por todas as cidades do nosso país, é claro que devemos orar por todos os estados do nosso país, é claro que devemos orar por todos os países do mundo, todos os rincões dessa terra, do planeta, porque existem pessoas passando mais dificuldades, mais problemas talvez do que os nossos aqui, porque nós somos ainda um país farto em produção, tem alimento, tem muita escassez, tem fome sim, mas é um grande produtor de alimento. Agora você imagina naqueles lugares onde não existe nada, não tem alimento, além do problema da Covid e a forma dela também se alastrar mais devido às margens mais baixas da pobreza. Então, nós vamos orar pela nossa cidade, pelo nosso prefeito, o prefeito Elmo Vaz. Vamos estar nesse já 5º domingo orando nesse bloco, e apesar de termos tido informação de um caso recente aqui em Irecê, parece que essa semana mais um caso, na semana em que ele flexibilizou um pouco o toque de recolher, mas nós estamos percebendo que a curva está acentuando, os números estão diminuindo em todo o país, e nossa nação vai vencer, a nossa igreja vai vencer de joelho esse monstro terrível. Portanto, sobre esse pedido sobre para o nosso prefeito, a irmã Neia, a irmã Sidneia, estará orando pelo nosso prefeito Elmo Vaz e pela nossa cidade.
E vamos manter também a oração sobre os médicos, enfermeiros e assistentes no Brasil inteiro. É preciso que a gente esteja fazendo aqui a retaguarda desses homens valentes que estão na linha de frente, fizeram voto de salvar vidas e a custo muitas vezes da própria vida deles. Alguns já até morreram, enfermeiros, médicos, acometidos por essa doença. Mas vamos pedir de Deus a proteção para eles, a fim de que eles possam serem protegidos e salvar mais vidas, como é o desejo deles nesse esforço conjunto. Eu gostaria que a irmã Mirtes, lá na casa do irmão João Batista, a irmã Mirtes orasse pelos nossos médicos, enfermeiros e assistentes. Eu gostaria de colocar todos os assistentes, porque eles, na mesma proporção, estão em contato direto com o vírus. Tanto o médico, quanto o enfermeiro, quanto aqueles que estão lá na limpeza. Portanto, nós vamos, a irmã Mirtes estará orando por cada um deles. Tanto esses são os motivos de oração. Temos ainda a igreja na Ásia. Não devemos deixar de orar pelos nossos irmãos. Eles estão com todos os problemas que nós mencionamos aqui. O problema da doença, o contágio da doença, a questão da pobreza e da miséria é muito grande nessa área, e ainda a perseguição da igreja. Então eu vou pedir à irmã Enelci, nossa querida irmã Enelci, que ore em favor dos nossos irmãos asiáticos, da igreja asiática, para que Deus fortaleça o coração deles, ok? Esse é o nosso primeiro período de oração. O irmão, por favor, vai lá dar um play na sua televisão ou no seu celular e vamos entrar em oração nesse momento. Depois você volta comigo na primeira estrofe do hino 162 do cantor cristão. Oremos. Aqui nós vamos ao hino 162 do cantor cristão. Vamos cantar uma estrofe após cada período de oração. 162. Irmãos que viram, que vão nos acompanhando sempre, estão percebendo que o meu óculos está cada vez me interrompendo mais, dificultando a minha leitura. Mas logo, logo vai chegar o óculos bom. Bem de manhã, vigiar e orar é o título desse lindo hino, né, que começa falando de manhã. Normalmente esse hino é usado para o culto matutino, que é de fato de manhã. Só que depois desse problema mundial, toda a nossa vida, todo o nosso calendário ficou de ponta cabeça. Então podemos cantar todas as músicas em todos os tempos, em todos os momentos, e elas vão atender às nossas necessidades. Vamos cantar. Bem de manhã, embora o céu sereno pareça um dia calmo anunciar, vigia e ora o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar vigiai, Senhor. Para o nosso segundo período de oração, nós vamos orar nesse instante pela nossa igreja,
E nós estamos mantendo, com pequenos acréscimos, com mudança apenas dos nomes, os mesmos pedidos. Isso aqui é a base, é a coluna do trabalho da igreja. Orar pela nossa denominação, orar pela nossa nação, orar pelas nossas famílias, orar pela igreja no mundo. Os demais pedidos, os irmãos poderão acrescentando aí, dar um play e pode acrescentar os pedidos e voltar para o próximo período enquanto o culto aqui está em torno de 30 a 40 e poucos minutos, você pode acrescentar ele 1 hora ou mais, porque aí você vai contemplar aqueles pedidos que estão vindo na nossa família e no grupo da PIB, e são muitos os pedidos, ok? Então, nós vamos continuar orando pela a vida da nossa igreja, para que Deus mantenha o nosso povo humilde e firme, unido e firme, humilde também, né? Unido e firme no propósito de servir o Senhor Jesus. O inimigo, queridos, ele pode muito se oportunizar desse distanciamento. E diz lá que uma brasa fora do braseiro, a tendência dela é se apagar. Mas se essa brasa fora do braseiro, ela mesmo se movimenta na direção dos ventos do Santo Espírito de Deus. Aliás, a palavra Espírito, ela no grego é pneuma, que significa vento, sopro. No hebraico é ruach, que significa também vento, sopro. Se essa brasa, mesmo fora do braseiro, como consideramos as nossas reuniões, por uma questão de necessidade, uma circunstância, essa brasa mesmo se movimenta na direção do vento, do Santo Espírito de Deus, ela vai manter muito mais acesa e por todo o tempo que precisar ficar aí. Portanto, esse é o tempo em que as brasas foram tiradas do braseiro e que o Espírito Santo vem e visita. Vem. Vem e visita. Vem. Eu achei o tom não, viu? Mas é bonito. Vem visitar tua igreja, ó bendito. É por aí. Então o Espírito, ele nos visita porque ele está vendo em nós e nas circunstâncias atuais o motivo pelo qual ou pelos quais nós não podemos estar como brasas juntas. Então a brasa vai procurar se orientar na direção do Santo Espírito de Deus. Então, para nos mantermos unidos, firmes e fortes, essa oração eu vou deixar com o irmão Gessinho. Irmão Gessinho, vou orar pela a firmeza da igreja nesses dias difíceis. Vamos orar também pela programação da igreja. Se uma pessoa tivesse tido assim um lapso de memória de 6 meses e tivesse chegado agora, encontrado a igreja e não entender nada. E nós que estamos ainda nesses 6 meses nessa luta também não estamos entendendo muita coisa. Mas essa é a maneira como a igreja pode existir, fazendo o culto dessa maneira. E os irmãos, esse irmão agora vai orar pela igreja nessa programação, e essa programação da igreja. Esse é o tempo em que os crentes é que vão para as águas. As águas não estão sendo oferecidas a eles como antes, lá nos bancos da igreja. Eles é que estão correndo. E felizes aqueles que tiverem a inteligência, o entendimento de procurar as águas para saciar a sede. Porque a sede é real. A tendência dela
é aumentar em face de tudo isso. Portanto, nesse momento de oração os irmãos da igreja, para que todos procurem as águas, as águas vivas, a água viva que é a palavra de Deus. A irmã Isis vai nos fazer essa oração a Deus. Terceiro e último pedido desse segundo período é pelas crianças. A gente fica imaginando, meu Deus, como é que estão as crianças? Os pais continuam com as mesmas dificuldades e talvez maiores ainda. A agenda deles é provável que tenha ficado um pouco mais apertadas. E agora a missão de colocar a mamadeira espiritual na boca dos seus filhos está sendo deles. Aqueles que negligenciavam o trabalho da igreja, que não tinham tempo para o trabalho da igreja, agora está com a missão redobrada de buscar o alimento e de alimentar os seus pequenos até que passe essa tempestade. Então, nós devemos orar pelas nossas crianças, que estão sobre a guarda espiritual, inclusive, diretamente hoje dos pais. Orar pelos jovens, a fim de que os lares, o pai e a mãe, no meio de toda essa turbulência, possa ter estrutura para orientar o seu jovem, explicar essa situação para ele e fazer com que ele tenha esperança e firmeza para atravessar tudo. Devemos orar pelos adolescentes que também enfrentam o mesmo problema. Eu vou pedir ao irmão Marcos que esteja fazendo a Deus esta oração pelas crianças, pelos jovens e adolescentes da nossa igreja. Então, oremos para esse período de oração. Após estaremos cantando a segunda estrofe do hino 162. Oremos. Ao meio-dia e quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor, recorre a oração, evita a guerra e goza a paz com o Senhor. Bem de manhã e sem cessar vigiai, Senhor. Para esse terceiro e último período de oração, nós vamos pedir aos irmãos que orem pela família. Eu vou manter aqui o irmão Gerson Pereira orando pela família. Eu não ouvi a oração dele semana passada. Vou manter a irmã Keila orando pela família, oração pela família. O irmão Gerson estará orando pelos enlutados na família, pelas pessoas enlutadas na família. E a irmã Keila estará orando pela família. E o terceiro e último pedido de oração desse terceiro bloco é orar pelos enfermos. A gente imagina como é que está um parente, um ente querido, alguém que tem o membro da sua família internado, ainda que seja outro problema. A assistência, ela ficou um pouco mais difícil, a assistência médica ficou um pouco mais difícil depois dessa demanda exigida pela Covid. Então, o coração fica apertado, o pai fica inquieto, a mãe fica inquieta. Então, nós devemos orar para que as famílias encontrem paz na presença de Deus, esperança ao atravessar esse momento difícil
de doença no mundo inteiro. Então, nesse momento, eu vou pedir para orar por esse pedido, pelas famílias, pelos membros enfermos da família, a irmã Maria de Jesus. Então, a irmã Maria de Jesus estará orando por esse pedido. Ok? Vamos então, nesse momento, dar o playzinho lá na televisão, no nosso celular, e vamos entrar em oração. Depois estaremos cantando as últimas estrofes e fazendo uma oração de encerramento desse momento do culto. Oremos. Do dia ao fim, após os teus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. Bem de manhã e sem cessar vigiai, Senhora. Nosso Deus, amado Pai, rendemos-te graças por esses momentos aqui. Abençoa a tua igreja, prostrada na tua presença nesse instante. Receba os teus filhos, ó Deus, e que as orações que eles estão a fazer cheguem à tua presença. Sustenta-nos em tudo, dá-nos em tudo a tua graça, nós oramos, agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém.